Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muitíssimo importante, onde ele trata da resolução de uma equação do primeiro grau. Ou seja, nesse caso agora aqui a gente vai aprender como calcular e determinar a raiz de uma equação do primeiro grau, tá bom? Vejamos aqui o texto. Resolver uma equação do primeiro grau é determinar um valor chamado raiz da equação, beleza? Registrando em seu conjunto verdade. Então, gente, analisem aqui pela frase, nós temos que identificar dois elementos, a raiz da equação e o conjunto verdade. Perfeito? Agora, eu te trouxe aqui um exemplo bem bacana, mas eu quero te chamar uma atenção muito especial dentro do texto desse problema, que é o seguinte, reparem. Resolva a equação sendo U igual a quê? Opa! U igual a quê? O que é isso? Primeira coisa que essas duas letras, elas tratam de um conjunto. E toda vez que você for resolver uma equação, embora de repente um problema ele não identifique essa igualdade para ti, tá? Mas saiba que ela vai sempre existir. Esse U, ele vem de conjunto universo. Ok? Então, esse U, ele trata do conjunto universo. O que é o conjunto universo? O universo é muito grande aqui para a gente, né? Então, na equação tem a mesma ideia. O conjunto universo, ele engloba todos os números. Mas muito cuidado que, para certas equações, o teu problema, ele determina um limite, o que foi aqui nesse caso. Por quê? Porque a questão está falando que U é igual a Q. E essa letra Q significa o conjunto dos números racionais. Isso quer dizer, então, o seguinte, que para uma resposta da equação, embora de repente você consiga resolver essa equação corretamente, mas muito cuidado que, às vezes, o teu resultado final ele não está de acordo com o teu conjunto universo. Agora, por exemplo, vamos supor que, de repente, o teu conjunto universo ele não apareça no texto da questão. Resolve a equação aqui, ó. Pronto, acabou-se. Ah, professor, às vezes tem, mas não mostra o U. Não tem problema. Se a equação ela não mostra o universo, o conjunto aqui no caso, U igual a qualquer outro conjunto, é porque ela aceita qualquer número como resultado. Positivo, negativo, fração, decimal, seja o que for. Tá legal? Vamos ver como é que a gente faz então para resolver uma equação. Essa equação de exemplo diz o seguinte, que 3x menos 4 é igual a 2x mais 8. Pessoal, o modo prático de resolver é o seguinte, geralmente a gente pega tudo que é letra e coloca para o primeiro membro da equação, onde o primeiro membro é tudo que está à esquerda da igualdade. Em seguida, a gente pega tudo que é letra, coloca para o lado direito da equação, onde o lado direito significa o segundo membro dessa equação. Tá bom? Então, de novo, tudo que é letra, primeiro membro, tudo que é número, segundo membro. Mas cuidado, quando você tiver número junto de letra, ele é considerado variável. Ele é considerado uma letra, não é um número. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3x. Embora nós tenhamos aqui nessa composição o 3, que é um número, tá? Mas 3x representa uma letra. Até porque 3x é como se eu tivesse a letra x escrita 3 vezes, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui 3x e 2x. Opa! Esses dois valores, obrigatoriamente, têm que pertencer ou têm que ser localizados no primeiro membro da equação. Sendo que, se algum desses valores já estiver no primeiro membro, lá ele permanece. Que foi, na verdade, o que aconteceu com o 3x. Ó. O 3x, inicialmente, estava aqui no primeiro membro. Na próxima linha, ele permanece aqui, no primeiro membro. Agora, detalhe. Esse 2x, inicialmente, estava no segundo membro. Imagina que essa igualdade é uma cerca, por exemplo. Então, esse 2x ele pula para o primeiro membro. Sendo que
quem troca de posição ou quem pula a igualdade, obrigatoriamente também trocará o seu sinal. Logo, então, como aqui o 2x é positivo, ao pular para o primeiro membro, ele ficará negativo, tá? Então, aqui nós teremos 3x menos 2x. Vamos analisar agora os números. De números, eu tenho aqui nessa equação o menos 4 e o 8. Eu vou utilizar a mesma ideia que a gente fez aqui para as variáveis. Ou seja, tudo que é número ficará no segundo membro. Ficará à direita da tua igualdade. Mas quem troca de posição também deverá trocar de sinal. Então, reparem, já que eu tenho aqui menos 4 e 8, esses dois números, o 8 e o 4, deverão ficar do lado direito da igualdade. Como o 8 aqui já está, aqui permanece. Se ele permanece, assim também permanecerá o seu sinal. Logo, então, como esse 8 é positivo, aqui continuará positivo. Mas, cuidado com o 4, por quê? Porque o 4, inicialmente, ele está no primeiro membro, tá? Quando ele troca de lugar, automaticamente trocará de sinal. Logo, então, devido a que o 4 é negativo, quando passa para o segundo membro, ele ficará positivo. E aí a gente vai resolver essas duas operações em cada lado da igualdade. Detalhe, pessoal, quando você resolve uma operação de adição ou de subtração entre letras, é importante que você verifique uma coisa. A primeira delas é se as letras são iguais. Sendo as letras iguais, você irá repeti-la. Então, aqui no caso, os nossos dois elementos possuem a letra x. O x se repete, tá? Agora, você vai resolver as operações entre os coeficientes. Ih, professor, o que é coeficiente? Coeficiente é justamente esse número que acompanha a tua variável. É esse número que acompanha a tua letra. Então, vamos lá. 3 menos 2 é igual a 1. Por isso que aqui fica 1x. Perfeito? Vamos para o outro lado. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que aqui ficou 12. Então, nós temos 1x igual a 12, tá? Pela regra da equação, o que acontece? Se uma letra acompanha um número, esse número está multiplicando a letra. Logo, então, ela passa para o segundo membro dividindo. Então, reparem que esse número 1, ele passou para o segundo membro dividindo o valor que lá já está. Sendo que esse valor que lá estava antes é o 12. Então, aqui nós temos x igual a 12 dividido por 1, onde qualquer valor numérico que você pegar e dividi-lo por 1, o resultado sempre será esse qualquer valor numérico. Portanto, então, o x é igual a 12, que é o resultado de 12 dividido por 1. Beleza, pessoal? E aí entra a parte que ele fala do conjunto verdade. Conjunto verdade de uma equação ou conjunto solução de uma equação significam a mesma coisa. Ou seja, você tem que identificar qual foi o resultado que você achou. Como nós achamos aqui para resultado de x igual a 12, então o conjunto verdade, V de verdade, tá? É igual a 12. E sempre, obrigatoriamente, esse valor numérico deverá vir entre chaves. Só um detalhe bem importante aqui, pessoal. Quando você tem numa equação a subtração de dois valores numéricos ou algébricos, se esses valores estão com letra, serão algébricos. Quando você subtrai dois coeficientes de letras, sendo que o teu coeficiente, o teu resultado, aliás, ele é igual a 1, não há a necessidade de escrevê-lo. Eu usei aqui esse exemplo só para que você tenha noção de como funciona a divisão. Mas, se você quisesse, já poderia inclusive parar aqui, ó, x igual a 12. Por quê? Porque esse 1, sendo coeficiente, não acompanha a letra, não precisa ser colocado ao lado dela, tá? Então, 1x é só o x. Se x é igual a 12, cheguei ao mesmo resultado, ó. Então, eu poderia muito bem também ter parado a conta bem antes. Para finalizar aqui a aula, pessoal,
Deixa eu só te mostrar aqui um exemplo rapidamente em relação a esse conjunto universo. Olha só. Vamos supor que eu tivesse 2x mais 5 igual a x mais 2, por exemplo, tá? Eu vou resolver essa equação aqui. Tudo que é letra passará para o primeiro membro. O 2x já está aqui. O x que é positivo passará para o lado de lá. 2x menos x. Igual a o 2 que já está aqui. E agora eu vou puxar o 5 para o lado de cá. Como o 5 aqui é positivo, virá para cá negativo. Beleza? 2x menos x, eu tenho 2x. Tira um x, sobra um x. Só que o 1 do x não precisa escrevê-lo. 2 menos 5, opa, são dois valores com sinais diferentes. Então, a gente subtrai, 5 menos 2 é 3, e pelo fato de o 5 ser maior do que o 2, e além disso ele ser negativo, a minha resposta é negativa. Beleza, mas o que eu quero te mostrar aqui com essa equação? É o seguinte, vamos supor que aqui nessa equação, o teu conjunto universo é igual a n. O que isso quer dizer, pessoal? Que o teu conjunto universo só aceita como resultado números naturais. E o nosso resultado foi igual a menos 3. Está tudo correto. Nós fizemos tudo da maneira correta. Só que, devido ao conjunto universo ser igual aos naturais e a nossa resposta ser igual a menos 3, o nosso conjunto verdade, ele é igual a quem? Ele é igual ao conjunto vazio. Não pode ter resposta, por quê? Porque menos 3 não é número natural. Por isso que é importante você sempre analisar, ao iniciar uma equação, a resolver uma equação, o conjunto universo onde ela está sendo trabalhada. Porque dependendo dele, embora você consiga achar resultado numérico, esse resultado ele pode ser o conjunto verdade ou não, ok? Então, nesta nossa aula, nós trabalhamos como resolver uma equação de primeiro grau, achando assim o teu conjunto verdade ou o teu conjunto solução. Muito obrigado então, pessoal, e tchau.